Jesus, que eu venha à tua presença, quero-te agradecer pela nossa salvação, por tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, por nos ter redimido do poder das trevas, nos ter liberto de pobreza, de enfermidades, de todos os pecados, por nos ter trazido vitória em todas as áreas da nossa vida, por nos ter trazido vida eterna contigo, ó Deus, nos ter trazido saúde, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Graças te dou por causa disso. Ó Pai, ao trazer este estudo bíblico, quero-te agradecer pela presença do Espírito Santo aqui, que está conduzindo esta reunião, eu creio com fé. Quero também agradecer que ao som da minha voz todas as mentes estão libertas para ouvir a tua palavra, que vai produzir muitos frutos na vida de toda a gente aqui presente. E toda a gente diz comigo? Amém. Ora bem, eu comecei na última sexta-feira que tivemos aqui a reunião, comecei uma série cujo título é Os Dons do Espírito Santo, ou o poder sobrenatural de Deus. O poder sobrenatural de Deus. Vou fazer uma breve recapitulação daquilo que foi falado na última lição e depois entraremos na lição 2. Portanto, hoje é um estudo bíblico. Eu hoje vou falar sobre a introdução aos dons do Espírito Santo. Há 9 dons e vou fazer uma introdução. E na lição passada nós falámos sobre o sobrenatural de Deus versus o sobrenatural do diabo. Em resumo, nós vimos o seguinte. Há 2 forças. Há a força de Deus, a qual eu chamo o sobrenatural de Deus, ou como a Bíblia chama, os dons do Espírito Santo, ou as manifestações do Espírito Santo. E há também o sobrenatural de Deus, que portanto também tem os dons do diabo. É lógico, é claro que o diabo é muito, muito inferior a Deus, porque senão nem sequer Deus era Deus. Mas muita gente é enganada. Não só pessoas que ainda não estão salvas, como até muito crente, inclusive pastores. Isto porque durante gerações as igrejas de Jesus recusaram-se a admitir o sobrenatural de Deus. Não davam ênfase ao sobrenatural, mas sim apenas ao intelecto, ao raciocínio, às doutrinas, e recusavam-se a admitir inclusive o batismo com o Espírito Santo. Ainda hoje é assim. Recusam-se a crer no falar em línguas, não querem acreditar que hoje há curas, não querem acreditar que hoje há milagres, enfim, não querem acreditar em nada daquilo que é sobrenatural, mas que vem na Bíblia. E com isto que aconteceu foi que o diabo trouxe como que um reavivamento das forças do oculto. E as pessoas, todas as pessoas, a humanidade, tem uma característica interessante. Todos nós gostamos do sobrenatural. Há algo cá dentro que nos puxa para o sobrenatural. Então, como a igreja não estava dando sobrenatural a ninguém, as pessoas foram buscar o sobrenatural ao outro lado. E aí a gente vê os astrólogos, os bruxos, os espíritas e essas coisas todas, onde acontecem coisas sobrenaturais. Alguém perguntava, então, mas o pastor não acredita que as coisas lá acontecem? Eu acredito e sei que acontecem. A questão está de que lado é que isso vem. E nós vimos que o sobrenatural de Deus traz sempre glória para Jesus, atua sempre de acordo com a palavra de Deus, ao passo que os dons, ou o sobrenatural das trevas, traz sempre honra para pessoas, para médiuns, para imagens, e atua contrário à palavra de Deus. Muitas vezes usa pecados da palavra de Deus. Você não faz algo falso sem ter um bocadinho de verdadeiro. Não é? Um pescador, quando lança o anzol ao mar, põe lá um bocado de isca verdadeira, porque senão o peixe não é tolo. Quer dizer, ele não vai pôr o ferro, não é? o anzol à boca. Tem que estar escondido. O diabo é parvo, mas não é tolo, como eu costumo dizer. Ele põe um bocado de verdade. Agora, o problema é quando as pessoas não sabem a palavra, e então, pronto, é isso. Vimos também que há o cair debaixo do poder de Deus e há o cair debaixo do poder de demónios. E expliquei em detalhe, um bocadinho mais em detalhe, a diferença
porque, infelizmente, a nível de cristãos, pessoas salvas, que conhecem um bocadinho da Bíblia, inclusive a nível de pastores, há uma confusão incrível. Há homens de Deus que não admitem que se pode cair pelo poder de Deus. Mas a cair pelo poder do diabo, isso que eles sabem que é verdade. Dá vontade de rir ou de chorar. Nem sei bem qual deles é que dá vontade, porque dá a impressão que Deus é coitadinho. O diabo tem poder para, fazer maravilhas. Mas Deus é um coitado. Temos que orar por Deus. Para ele ter mais força. Aleluia. Vimos que, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as pessoas caíam debaixo do poder de Deus. Vemos vários exemplos. O próprio Jesus, na vida de Jesus, pessoas caíram debaixo do poder de Deus. O próprio Pedro, em Apocalipse, caiu debaixo do poder de Deus, etc. Enfim, vimos várias coisas muito importantes. E de um modo global, aquela lição serviu para nos alertar de que há duas forças em jogo. Há o sobrenatural de Deus e o sobrenatural do diabo. É da vontade de Deus que o sobrenatural exista na nossa vida e nas nossas igrejas. Essa é a vontade de Deus. E assim nós abrimos a Bíblia, e podemos fazê-lo agora também, em 1 Coríntios 12, página 197 na minha Bíblia, e diz assim o apóstolo Paulo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que o apóstolo Paulo, nos diz para nós não sermos ignorantes, que é precisamente isso que a maior parte dos cristãos é ignorante acerca dos dons do Espírito Santo. Bem, há muitas pessoas que nem sequer reconhecem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo entrasse em determinados locais, ninguém dava por isso. Mas o Paulo diz, acerca dos dons, não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer, Deus não quer que nós sejamos ignorantes acerca do poder sobrenatural de Deus. Deus está do nosso lado, está ao nosso lado e a nosso favor para nos ajudar em todas as circunstâncias da vida. Mas Deus é um Deus sobrenatural. Então o que acontece é que muitas vezes, quando Deus quer ajudar, as pessoas não o reconhecem. Não dão por isso. Não se capacitam que é Deus que está ali ao lado deles. Então Deus passa por eles e a pessoa fica sem ser ajudada. Não que Deus não quisesse ajudar, mas a pessoa não reconhece que é Deus. Os irmãos estão a perceber? Passou-se comigo montes de vezes, porque eu também era ignorante em relação aos dons do Espírito Santo. Quando Deus atuava a meu favor, para me ajudar, eu não reconhecia que era Deus e deixei passar muitas e boas oportunidades. Estou-me a lembrar de uma ocasião, vieram-me fazer uma proposta, portanto, já há muitos anos, quando eu ainda trabalhava como engenheiro civil, lá no estrangeiro, vieram-me fazer uma proposta de trabalhar por conta própria, aliás, em sociedade com outra pessoa. Só mais tarde, depois de eu ter perdido aquela oportunidade, é que eu descobri que era Deus que, de uma maneira sobrenatural, organizou todas as coisas para que isso fosse possível. E eu perdi a bênção. Porquê? Porque eu não compreendi que era Deus. Estão a perceber? Depois diz assim: vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Gentio é toda a pessoa que ainda não é, não. Portanto, gentio é uma pessoa que não é judia. Portanto, em termos bíblicos, judeus são judeus e os outros são chamados gentios. E diz aqui: bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. E com verdade é isto em Portugal. Há montes de pessoas que se intitulam de ministros de Deus, não vou citar nomes, que falam coisas que não vêm na Bíblia e que levam o povo a adorar imagens, fazer orações a imagens,
a ir a determinados sítios e cidades prestar culto a imagens. E logo o primeiro dos 10 mandamentos. Primeiro dos 10 mandamentos. Uma coisa que toda a gente já ouviu falar, mas que poucos são aqueles que leram. Primeiro dos 10 mandamentos. Deus diz que aborrece quem faz imagens, proíbe das pessoas dobrarem o joelho a elas e diz que quem fizer isso está sujeito a estar debaixo de uma maldição até à 3ª e 4ª geração da família dele. E, no entanto, estamos num país que se diz cristão, e que é precisamente isso que se pratica. E por isso o Paulo diz aqui, bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos. Imagina a cena, uma pessoa estar a orar, ou a rezar, ou aquilo que você quiser dizer, a paus e a pedras e a panos, e às Marias e ao João e aos santos disto, daquilo e daquilo outro. Claro que quando a gente sabe a Bíblia, a gente vê logo que é ridículo. Mas as pessoas fazem isso aqui em Portugal, e não é só em Portugal, porque foram enganados. Foi-lhes escondida a Bíblia. Amém? Foi-lhes, mas já não é, glória a Deus. Portanto, diz o apóstolo Paulo, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Quer dizer, se uma pessoa estiver cheia do Espírito Santo, não vai dizer que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Está o apóstolo Paulo aqui a explicar que quando uma pessoa diz convictamente que Jesus Cristo é o Senhor, quer dizer que Ele é o Redentor, aquele que é o Messias que pagou lá na cruz, com o sangue dele, pagou pelos nossos pecados para que nós pudéssemos viver eternamente com Deus. Uma pessoa que diga isso convictamente, portanto, crendo que isso é verdade, crendo no coração, está a falar pelo Espírito de Deus. Amém? Porquê? Você nunca viu Jesus? Como é que você vai acreditar nisso? Certamente só de um jeito, porque o Espírito de Deus o convenceu. Amém? Que, aliás, é uma das funções do Espírito Santo. Deixe-me pôr aqui uma parte que é o seguinte. Quando nós falamos dos dons do Espírito Santo, há algo importante nós reconhecermos que é o seguinte. Primeiro, o Espírito Santo não é uma mobília, não é uma coisa que você faz o que quer. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa de Deus. Houve uma fase, no Velho Testamento, muitos anos atrás, em que Deus, o Pai, passeou, andava aqui na terra. Hoje calhou a vez a Jesus, a segunda pessoa de Deus, teve cá uns tempos na terra. E hoje é o tempo da terceira pessoa de Deus estar aqui na terra. Só que ele está de uma forma invisível aos nossos olhos, porque Deus é um Espírito, e é o Espírito Santo que paira na terra. E quando a gente fala dos dons do Espírito Santo, e aqui está um grande segredo para perceber tudo o resto. A gente está-se a referir às formas como o Espírito Santo se manifesta, se revela, se mostra. Por exemplo, uma pessoa que vai para a cama normalmente veste um pijama, não é? Não vai de, como é que se diz, de fato de grilo, ou como é que é? Não é grilo, é de... Smoking. Uma pessoa que vai para a cama não vai de fato de banho também, não é? Em princípio. A não ser que seja no verão. Não, vai de pijama. Para mais agora no inverno está um frio de rachar. De rachar para nós. Lá na Jugoslávia isto estava a ferver. Isto é quentíssimo. Aqui 18 graus, isto é a ferver. É o verão deles. Não, mas quero dizer, nós vestimos-nos de modos diferentes conforme a ocasião. Não é verdade? Pois o Espírito Santo, por assim dizer, veste-se de formas diferentes, ou, como se poderia também dizer, ele atua de modos diferentes conforme a ocasião. Como o Espírito Santo não se vê, como é que a gente vai saber que ele está por ali? Pelas formas, por aquilo que acontece. Por exemplo, as pessoas que já viram aqui na igreja ou fora da igreja manifestações de demónios, uma pessoa que tenha demónios e que fica para aí a espernear e a estrebuchar e às vezes a gritar, etc., e a revelar-se, o que é aquilo?
É uma pessoa que lá dentro tinha demónios. E os demónios estavam a manifestar-se. Amém? Então a gente não vê os demónios porque os demónios são espíritos. Está fora do alcance da nossa vista. Mas quer saber uma coisa? Lá porque você não vê, não quer dizer que não existe. Sabe uma coisa? Falando em termos científicos, quero dizer uma coisa. Há muitas ondas, muitas coisas que existem que você não vê. Há muitos sons que estão aqui a pairar pela sala que você não ouve. Mas outros animais ouviriam esses sons e você não ouve. Porque o nosso ouvido não capta senão uma banda da frequência total das ondas. Mas os demónios existem. Só que os nossos olhos, os nossos ouvidos não captam essas ondas, mas eles existem. Então como é que a gente sabe que eles estão por ali? Quando a gente os vê manifestarem-se. Amém? Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está a fazer alguma coisa? Quando a gente vir o Espírito Santo atuar. Amém? Ora bem, eu vou saber que é o Espírito Santo a atuar quando eu reconhecer que está de acordo com o modo como ele normalmente atua. Mas se eu não saber como é que ele atua, ele bem pode atuar à vontade, que eu não vou dar por isso. É ou não é verdade? E por isso, embora Deus queira ajudar muitas pessoas, na verdade quer ajudar toda a gente, nem sempre ele consegue, porque as pessoas não dão por isso. Isso é absolutamente a verdade. Por isso é que o apóstolo Paulo diz acerca dos dons: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Depois continuemos, olhem aí para o versículo 4. Leiam lá comigo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ora bem, nós temos aqui três coisas completamente distintas e que é importante vocês saberem diferenciar. Diz aí no versículo 4 que há diversidade de dons, quer dizer, há dons do Espírito Santo diferentes uns dos outros. E nós catalogamos, para melhor compreensão e estudarmos a Bíblia, nós catalogamos os dons em 9. Quer dizer que há primariamente 9 modos como o Espírito Santo atua. Quando você vir uma dessas 9 coisas a acontecer, você já sabe que é o Espírito Santo que está por ali. Amém? Esses dons operam não é só nos pastores, nos ministros de Deus, mas na vida de todo o crente, isto é, de toda aquela pessoa que já recebeu Jesus. Quem é que está aqui que já recebeu Jesus? Levante o seu braço. Amém. Esses dons é para todo o povo de Deus. Depois no versículo 5 fala de outra coisa que diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios, normalmente nós também catalogamos os ministérios em 5, só para melhor estudo, e os 5 ministérios são os apóstolos, os profetas, os pastores, professores, evangelistas. Portanto, são os ministérios, são os 5 ministérios. E ao contrário do que alguns cristãos pensam, os ministérios ainda não acabaram, nem vão acabar, porque a Bíblia não fala que eles acabaram. Os apóstolos não acabaram, os profetas não acabaram, os pastores não acabaram, os professores e evangelistas não acabaram. Amém? Quando se fala de ministérios, aí nem toda a gente está no ministério, mas só está quem Deus chamou. É ou não é verdade? E podemos ver isso no versículo 28. Portanto, é 1 Coríntios 12 na mesma página, na minha Bíblia, mas no versículo 28. E leiam comigo esta parte. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos,
Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, doutores. Agora leio eu. Depois, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, etc. Repara o que é que diz aí. A uns pôs Deus na igreja. Quem é que põe na igreja essas pessoas? Exatamente. Aqui está um grande segredo. Estamos a falar ainda do Espírito Santo, sabe? Os apóstolos, os profetas, os pastores, não se formam em escolas bíblicas. Há muita escola bíblica que diz que anda a fazer pastores e isto e aquilo. Mas na verdade, bem, fazem, mas sem a aprovação de Deus. A única pessoa avalizada para fazer apóstolos, profetas e pastores é o próprio Deus. Tudo o resto é falso. Agora você diz, como é que eu vou saber se uma determinada pessoa é ou não é um apóstolo, um profeta, um pastor vindo de Deus? Olha, é muito simples. É pelos seus frutos. Amém? Nenhum pastor precisa de impor-se e dizer eu cá sou pastor porque eu é que não sei o quê. Não. As pessoas é que reconhecem nele ser o pastor, ser o evangelista, ser o professor ou ser o apóstolo. Porque quando a chamada vem de Deus, todo mundo vê isso. Porque o selo de Deus está lá. Os sinais se vão seguir. Os irmãos estão-me a perceber? Eu já tive... é tão interessante destas vezes que eu tenho ido ao estrangeiro, à Holanda, à Checoslováquia, à Jugoslávia. É tão curioso ver que Deus... tem sido fantástico ver Deus fazer maravilhas para confirmar aquelas pessoas que não me conhecem que eu sou um homem de Deus. Eu nem sequer pedi nada a Deus. E até me comoveu que Deus fizesse isso. Porque faz lembrar a história do Paulo e dos outros homens de Deus. Onde quer que eles iam para pregar o Evangelho, Deus, para abanar as pessoas e chamar a atenção que ele era um homem de Deus, para eles ouvirem, Deus fazia sinais e maravilhas. É ou não é verdade? E o apóstolo Paulo nunca andou a pedir a Deus para fazer. Deus é que fazia. Portanto, quando uma pessoa tem a chamada de Deus, e é nessa categoria que estamos agora a falar, que é na diversidade de ministérios, primeiro que tudo é Deus que chama essas pessoas. Segundo, a unção de Deus está com essa pessoa para fazer esse trabalho. Então é fácil fazer. Não estou a dizer que não há lutas, que não há, enfim, guerras a lutar contra o diabo, etc. Mas é fácil. E o oposto disto é uma pessoa querer-se fazer, ou a mãezinha dele quer que ele seja pastor. Estou a brincar. Mas isso não dá, não dá. Quando eu falei da escola bíblica, quando eu disse que uma escola bíblica não faz pastores, eu não sou contra as escolas bíblicas. Porque nós próprios temos uma. Mas qual é o papel da escola bíblica? Não é fazer pastores, mas sim ajudar, equipar os pastores, dar a ferramenta a eles, a ferramenta que eles precisam. Amém? É ajudá-los. Para isso é que serve a escola bíblica. Portanto, há diversidade de ministérios. Os ministérios não é para toda a gente, é para quem Deus chamar. Agora, às vezes as pessoas perguntam-se, eu próprio perguntei-me a mim próprio, ou perguntei a Deus, porque é que Deus chama uns para isto, aquilo e aquilo outro? Primeiro que tudo, Deus é Deus e Ele faz aquilo que Ele quer, com quem quer e quando Ele quer. Amém? Segundo, há pessoas que se põem à disponibilidade total de Deus e há outros que só põem 10% deles à disposição de Deus. Você sabia disso? Podem dar muitos aleluias e vir e tal, mas essa é uma verdade. E depois também há o caso das pessoas a quem Deus pode confiar determinadas coisas e a outros que não pode confiar tanto. E há bocadinho o pastor Augusto José leu, portanto, a história dos talentos. Amém? E depois há outros fatores interessantes. Por exemplo, há pessoas que querem trabalhar para Deus, mas isso não funciona. Eu também já fui assim. Eu queria trabalhar muito para Deus, mas nunca tive grandes resultados, quase nenhum. Muito poucos, com muita luta, muita dificuldade. Eu depois aprendi um segredo. Eu não tenho que trabalhar para Deus,
tenho que trabalhar com Deus. Eu explico a diferença. Trabalhar para Deus é eu querer dar uma ajudinha a Deus. Vou a Deus com os meus planos e peço para Ele me abençoar os planos. Eu era um craque a fazer isso. Planeava tudo e depois ia orava, oh Deus abençoa isto, oh Deus abençoa aquilo. E nada, aquilo era sempre, parecia que estava a puxar um saco de 100 quilos. Aleluia, aleluia. E um dia eu cansei-me, depois de chorar e de orar e de jejuar e sei lá que mais, e eu não estava zangado com Deus, já tinha aprendido que ninguém se pode zangar com o patrão, não é? Mas eu disse, ó Deus, eu não vou fazer mais nada a não ser que tu me mandes, porque isto não está a dar. E Deus falou-me, nunca mais me esqueço, e disse-me assim, ainda bem que tu decidiste parar. Eu me chorar, ainda bem que, mas porquê? E Deus disse, porque agora finalmente eu vou conseguir fazer alguma coisa através de ti. E esse tem sido um dos segredos da nossa igreja. Eu agora vou ao patrão e pergunto ao patrão, quais são os teus planos, ó patrão? E Deus diz-me quais são os seus planos, então eu executo os planos dele. É tão fácil. Amém? Portanto, vamos voltar aí a versículo 5, há diversidade de ministérios. Na verdade, deixe-me só dizer uma coisa. Estes ministérios, embora a gente os catalogue como 5, na verdade há mais. Só que é como se fosse uma mistura destes 5. Tem, por exemplo, não só os apóstolos, que é um apóstolo. Um apóstolo é uma pessoa que tem uma chamada de Deus para abrir igrejas, supervisionar as igrejas, manter disciplina nas igrejas, porque, por exemplo, o problema de muitas igrejas é que não há lá disciplina. É mesmo a verdade, sabe? Quando é que foi? Esta semana está a falar com um pastor, um homem fantástico, dizia-me ele que em determinada igreja que ele conhece, quem está lá muito sentado na primeira fila é o próprio diabo, porque não há disciplina nenhuma. Se você começar a ler a Bíblia, o apóstolo Paulo disciplinava pastores e tudo. Amém? Depois um profeta. O profeta é um homem de Deus que, além de ter os dons do Espírito Santo em grande profusão, é uma pessoa a quem Deus revela determinadas verdades que estão como que escondidas na Bíblia, mas estão todas na Bíblia, nada de fora da Bíblia. E a quem Deus, por vezes, também dá a conhecer o futuro de nações, o futuro de cidades, o futuro disto e daquilo e daquilo outro. Portanto, um pastor é aquilo que vocês normalmente sabem o que é. Um pastor é uma pessoa com uma chamada para... Um pastor puro é uma pessoa que tem uma chamada para cuidar dos irmãos, ou como a Bíblia diz, das ovelhas. Cuidar delas, tomar conta delas, etc. O evangelista é aquele irmão que só pensa em ganhar almas para Jesus, depois já não liga nenhuma a elas. É assim como um casal que dá à luz muitos filhos e depois deixa-os lá no supermercado, nunca mais liga a eles. É mais ou menos assim. E depois um professor é um professor que ensina a palavra de Deus. Nem sempre, é raro haver um ministério que tenha, portanto, é raro uma pessoa ter só um desses ministérios. O que é normal é uma pessoa ter uma chamada proeminente e as outras são em maior ou menor grau. O ministério de apóstolo é que é um pouco de todos, tem que ser um pouco de todos. Mas à parte desses também há ministérios muito interessantes, que é, por exemplo, os ministérios dos milagres. Há determinados irmãos que têm chamada de Deus para ir orar pelos enfermos e grandes milagres acontecem sempre. Normalmente isso está associado ao evangelista também. Depois temos os dons de curar, é a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Socorros. Socorros é um ministério, socorros e governos, por exemplo, é o ministério dos presbíteros da nossa igreja. E é o ministério dos nossos presbíteros e dos nossos diáconos. Estão dentro destes ministérios.
Socorros é uma palavra que em português dá assim vontade de dizer socorro. Mas não é assim que está lá no original. Vem do inglês, diz helps, quer dizer ajudantes, assistentes. Por isso é que eu chamei aos nossos assistentes, não lhes chamei os socorristas. Como é que chamam os da praia? O que é que eles chamam? Os salvadores. Não, são os assistentes. Os governos são... Você sabe que há determinados irmãos, por exemplo, nós agora instituímos os presbíteros na nossa igreja. Alguns dos presbíteros têm chamada para serem pastores, ou evangelistas, ou seja, o que Deus quiser, ou professores. Mas, alguns não têm. Alguns têm chamada para estar nesta categoria de serem dos governos, quer dizer, ajudar no governo da igreja. A igreja, quando ela já é grande, que é o caso nosso, e esta aqui até é a sede de várias igrejas, tem muito trabalho durante a semana, trabalho administrativo, de organizar. Organizar o quê? Olha, organizar campanhas, preparar coisas, montes de coisas para que se possa abrir mais igrejas, para que possa haver mais pastores, para que possa haver mais isto e mais aquilo, mais aquilo outro. Então há irmãos que têm uma chamada fantástica, têm um dom de administração que é extraordinário. Amém? É extraordinário. Portanto, há um monte de coisas assim. E isto, vamos voltar outra vez para o versículo 5, diz, há diversidade de ministérios. Eu quero aproveitar para dizer a vocês que cada um de nós deve estar no ministério que Deus quiser. Porque ninguém é mais importante que o outro. E quem divide os dons ministeriais é Deus. É o próprio Espírito de Deus faz isso. Repare aí no versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E repare ainda no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Um segredo de sucesso no ministério de Deus, ou de nós trabalharmos para Deus, quem quer trabalhar para Deus? Claro, toda a gente. Ora bem, um segredo é você querer estar onde Deus o quiser. Os irmãos estão a ouvir? Eu sei mesmo, mas é que sei mesmo, que há determinados irmãos e irmãs, de toda a parte do mundo, que têm um ministério, por exemplo, de intercessão. Intercedem pela igreja, pelo pastor, por isto, por aquilo e por aquilo outro, a horas e fora de horas. Alguns irmãos têm até essa chamada. E eles receberão um galardão muito maior que muitos pastores, evangelistas e apóstolos. Porquê? Como é que pode ser, pastor? Nem sequer a gente os vê esses irmãos orar. É muito simples. Porque Deus não vai dar galardões de acordo com quantas pessoas viam esse irmão, mas de quão fiel esse irmão foi. Amém? Essa é que é a mesma verdade. Deus vai condecorar, por assim dizer, a fidelidade de cada um de nós à chamada que Deus nos deu. Não há nenhum irmão que não tenha uma chamada, que não tenha um ministério. Toda a gente tem um ministério. Só que você tem que compreender uma coisa. Quando nós somos novos em Cristo, somos como os filhos, nossos filhos que estão na escola. Os pais não vão emprestar nem sequer o automóvel para ele guiar, porque senão eles matam-se eles próprios, mas sei lá quantas pessoas que vão ali pelo passeio adentro. Mas muitos crentes, é isso que eles querem. Já querem ser uns grandes senhores, nem sequer se apercebem que ainda são os bebés. Amém? E era uma boa ocasião você olhar para o lado direito e dizer, se calhar o pastor está a falar consigo. Mas quero dizer o seguinte, irmãos. Tudo tem um tempo de Deus e nós temos que crescer no reino de Deus. E para que Deus possa confiar em nós as armas que Deus tem, o poder sobrenatural, eu vou dizer uma coisa, há mesmo poder sobrenatural que Deus põe ao nosso dispor, hein? Mas é que é mesmo.
Agora estou-me a recordar que certa vez Deus falou-me e disse-me, olha, dá cá a pistola porque você está a pegar na pistola que Deus lhe deu e pimba, e vai tiro para o seu irmão. E a todo o tempo o diabo ali ao lado a rir-se. Amém? Então nós temos que crescer para que Deus confie em nós o ministério que a gente tem. Os irmãos estão a compreender? E um grande segredo é este: não queira ser aquilo que Deus não o chamou, mas queira ser aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E é passo a passo. Não queira ser como eu era antigamente, que era muito impaciente, já queria ter tudo ao mesmo tempo. Ora bem, e agora vamos passar para o versículo 6, que diz, e há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que é isto de operações? Não se está a falar de operações da Marquesa, não? O que a Bíblia quer dizer é o seguinte, e isto é importante vocês compreenderem. Deus opera as mesmas coisas de maneiras diferentes. Por exemplo, um exemplo que toda a gente compreende facilmente. Deus cura as pessoas por métodos diferentes. Às vezes é por imposição de mãos, quando a gente ora com fé. Outras vezes é com óleo. Outras vezes é sem sequer a pessoa estar ali presente, a gente ora e Deus cura. Outras vezes ninguém pede nada e Deus chega ali e cura as pessoas. Estamos fartos não estamos, mas temos visto inúmeros, centenas de casos de pessoas que vêm às nossas reuniões e que são curadas no lugar. Estou agora a lembrar, por exemplo, apenas de um caso de um homem, parece que era um homem, não me recordo, que era marreco e que Deus curou instantaneamente no lugar. Lembras desse caso? Era uma senhora, não era? O outro irmão que estava confinado numa cadeira de rodas por ter a espinha com vértebras esmagadas, foi curado instantaneamente. Lembram-se disso? Portanto, há diversas maneiras de Deus curar. Há vários modos de operar. Por exemplo, eu quando oro, e mesmo quando debaixo dos dons do Espírito Santo eu faço determinadas coisas, eu opero de uma maneira específica, normalmente. Mas há outros pastores, ou outros evangelistas, ou seja, qual for o ministério deles, não fazem do mesmo jeito. Mas eu não posso chegar e dizer assim, é que ele está errado. Eu não posso. Olhem bem para mim agora. Alguns não estão a olhar porque não estão a ouvir. Não estava a ouvir, para não. Então olhem bem para mim, eu estou-vos a ensinar segredos, sabe? Eu tenho constatado que por vezes as pessoas quando, ainda não sabem determinadas coisas, não tem mal nenhum a gente não saber, eu também não sei tudo, hein? Claro que eu sei quase tudo, não é? Toda a gente sabe disso. Falta muito pouco para saber tudo. Estou a brincar. Mas repara uma coisa. Às vezes as pessoas olham para mim, vêm aqui à igreja e tal, e depois vem um outro pastor e diz, ele não é como o pastor Tadeu. E não é, glória a Deus que não é. Jorge Tadeu, só há um, sou eu. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem que haver dois pastores iguais. Vocês estão a compreender? Não tem que haver. Não, nem sequer é da vontade de Deus. Deus faz as coisas com diversidade. É isso que o próprio Paulo diz. Há diversidade de operações. Há diversidade de operações. Eu aqui há um ano atrás, estava numa igreja, fui convidado a ir lá falar a palavra de Deus, e o pastor daquela igreja opera de maneira muito diferente de eu. Então, por exemplo, ele volta e todas as reuniões ele convida irmãos para trazerem salmos, para trazerem poesias que eles escrevem a Deus. E a minha primeira reação foi pensar, que coisa mais esquisita é esta. Comecei logo a pensar, se eu fosse permitir isto aqui na igreja, nem à meia-noite, daqui a 2 semanas a gente acabava. Mas eu depois comecei a pensar, mas o homem tem razão, é bíblico. Você sabe que é bíblico.
Eu até vos posso dizer, vai lá, 1 de Coríntios 5, não é? Ou Filipenses 5, diz, para salmodiarmos ao Senhor, não vos enchei de vinhos, mas do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. Parece que é Efésios. Efésios é que é. Abram lá, já agora abram lá. Efésios 5, versículo 18 diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos de vinho do Porto. Ai, não, enganei-me. Sei que eu estava a ler aqui. Eu estava a me lembrar da história daquele irmão, mas é melhor não contar essa história. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Repara aqui o que diz. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Eles estavam bíblicos. Estavam a fazer o que é reto diante de Deus. Irmãos, estão a perceber? Agora diz-me assim, porquê é que eu não faço a mesma coisa aqui? Porque não é esse o ministério que eu tenho. Sou diferente dele. Ele, não sou eu que estou certo e ele errado, nem é ele que está, nem vice-versa. Ambos estamos certos. Os irmãos estão a perceber? Estamos a falar a mesma verdade. E é importante vocês compreenderem isto para crescerem. Porquê é que eu de vez em quando convido um pastor, quer seja do estrangeiro, quer seja um outro pastor nosso, não é verdade? Das igrejas Manar, para vir aqui pregar à nossa igreja. Para quê? Porque ele tem outro dom que não é o meu. Para ele vir abençoar com o dom dele, vir abençoar a vocês. Amém. Eu não tenho tudo o que há de Jesus, sabia disso? Só tenho uma parte. Na verdade é curioso uma coisa, quer ver? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele era tudo ao mesmo tempo. Ele era profeta, apóstolo, era pastor, era evangelista, era mestre, professor, era tudo. Mas depois ele diz que se repartiu por todos nós. Não é verdade? Agora não há nenhum de nós que tenha tudo. Se juntarmos todos, se nos juntarmos todos, então vamos ver tudo em operação. Está a ver? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu vou-vos dizer com toda a sinceridade. Eu dou graças a Deus por todos os pastores que Deus nos juntou à nossa igreja. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não posso fugir à responsabilidade, não é, da minha chamada. De ser o líder. Não posso fugir a essa responsabilidade, porque senão Deus vai me chamar à pedra. Mas eu não posso deixar de reconhecer os outros dons. Porque eles têm outros dons diferentes do meu e são de Deus também. Os irmãos estão a perceber? Eu vou dizer a vocês que há pastores que dão lições extraordinárias aqui entre nós, que eu não sei, eu não tenho aquele dom portanto, aquele dom que ele tem, eu não tenho. E glória a Deus, não tem nada que ter. Sou diferente deles. Porque a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 12, veja lá outra vez, 1 Coríntios 12 diz, leiam lá todos comigo, há diversidade de operações, outra vez, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha para mim, há diversidade de operações, quer dizer que Deus se utiliza deste irmão de um certo jeito, de outro irmão de outro jeito, como Deus quiser. Glória a Deus. Amém? Nós temos que compreender que há assim esta diversidade e é muito bom isso, sabe? É mesmo muito bom. É mesmo muito bom. Ora bem, e agora sim vamos começar a entrar, e hoje, por isso é que eu disse que hoje é a introdução aos dons, porque você não vai compreender os dons do Espírito Santo sem perceber isto, digo já, não vai perceber. Porque tudo isto estou-vos a falar dos dons do Espírito Santo. O que é os dons do Espírito Santo? É quando o Espírito Santo dá coisas. Quando você ouve falar de um apóstolo, de um pastor, ou sei o quê,
é o Espírito Santo que atua na vida dessa pessoa. Os irmãos estão a compreender? Ora bem, agora vamos falar na área que é na diversidade dos dons, que é chamado os 9 dons do Espírito Santo, e que está ao acesso de todo o povo de Deus, tenha ou não tenha, esteja ou não esteja no ministério, como dissemos há bocadinho. Ministério, os dons do ministério é só para quem Deus chamar. Mas esses 9 dons que eu vos vou dizer são dons sobrenaturais, é o poder sobrenatural de Deus, são as armas que Deus nos deu, aleluia. Os irmãos estão a ouvir bem? São verdadeiras armas. Estas armas, glória a Deus, estão ao acesso de todo o irmão. Agora, você não vai usar nenhum destes dons se não os conhecer. É a mesma coisa que você fosse, por exemplo, para a tropa, davam lá uma espingarda ou esta ou aquela coisa qualquer, você se não souber manejar com aquilo, não vai conseguir safar-se. Vai para a tropa, né? Vai para a guerra, levanta-se e pimba, lá vai um. Quando nós estamos a falar dos dons do Espírito Santo, quero que vocês se compenetrem, estamos a falar das armas que Deus nos deu, não armas carnais, mas armas do mundo espiritual. Essas armas são 9, porque a gente assim os cataloga, e diz assim o versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Está mal traduzido isto, depois eu já vos vou dizer como é que está no original. A outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Se vocês contassem, dava 9. Se por acaso deu 10, é porque você foi o tal que andou a beber o vinho de Porto. Aleluia. Não tem mal nenhum beber vinho de Porto. Não? Amém? Ora bem, os 9 dons podem ser ainda divididos em 3 partes, que são os dons que revelam algo. Quando Deus quer revelar coisas a si ou a mim, Ele pode-se usar de um dom de uma palavra de conhecimento, eu já vou explicar a imagem por não que é isso, dom de uma palavra de sabedoria, o dom de discernir os espíritos. Quando Deus quer utilizar de si com poder, dinamite, então Ele põe em operação um desses 3 dons também, são 3. Dom de uma fé especial, quando ali diz fé, não é bem fé, não é fé normal, e quero que vocês saibam bem que há a fé normal, que você tem que ginasticar e crescer nessa fé. Os irmãos estão a ouvir bem? E há a fé sobrenatural, que é Deus que a dá e mais ninguém. Tem mais coisas de poder, que é os dons de curas. É o poder de Deus. Quando numa reunião Deus começa a operar e pessoas são curadas, isso é o poder de Deus. Amém? Por exemplo, quando pessoas... Eu vou dizer uma coisa. Eu vou-lhe falar pelo Espírito de Deus. Há aqui pessoas que têm o nariz continuamente entupido. Isto é um sinal de Deus. Essa pessoa vai chegar a casa e vai verificar que o seu nariz ficou curado. Lá o que de enfermidade é que você tem, não sei. Só sei aquilo que Deus me diz. Mas você vai ver como sai daqui curado. E é um sinal como Deus está aqui. Você diz, mas porquê que Deus faz assim? Será porquê? Porque Ele é Deus, faz o que quer. Os irmãos estão a ouvir? E sabe o curioso? Eu não posso planear os dons do Espírito Santo. Não são os meus dons. Por exemplo, quando eu falo em línguas, eu falo quando eu quiser, porque é uma coisa que Deus me deu. Posso utilizá-la quando eu quiser. É meu, Ele deu. Mas os dons do Espírito Santo não são meus. A própria palavra diz dons do Espírito Santo, não é dons do Jorge Tadeu. Estão a perceber? Então eu não posso dizer, eu hoje vou operar e tal nos dons de maravilhas, vai ser uma lindeza. Ponho ali a igreja toda de pino, ficam logo todos, os carecas ficam com cabelo. Era uma maravilha ali para o Samuel, não era? O irmão Carvalho não se ria muito também. Também era uma maravilha para si, amém?
Eu não posso operar os dons. Quem opera é o Espírito Santo. Mas, portanto, são estes os dons. Dons de milagres. É o poder de Deus. Glória a Deus. É o poder de Deus. É curioso. Quando nós temos determinadas chamadas, Deus, em determinadas chamadas, faz mesmo milagres, maravilhas. Não é sinal que nós é que somos os bons, os maiores, é que sabemos tudo. Não é nada disso. Mas Deus faz isso em determinadas chamadas, ministérios, para que as pessoas acreditem nessa pessoa, que saibam que ele é um homem de Deus. Por exemplo, quando eu estive na Checoslováquia, eu já compartilhei convosco, estava agora a lembrar, a propósito deste dom de milagres ou maravilhas, que no último domingo que lá estava, eu senti mesmo a presença do Espírito de Deus de uma maneira extraordinária. Porque aqueles irmãos tinham um Espírito de Jesus fantástico, um amor por Jesus maravilhoso. Sentia-se no ar. E eu também sentia que Deus estava a fazer algo extraordinário ali. E então, depois da reunião, eles vieram ter comigo, duas pessoas. Uma delas, um miúdo, disse que na noite anterior teve um sonho em que tinha visto uma pessoa, que ele não sabia quem era, que ia pregar a palavra de Deus. Então ele não sabia quem era, então Deus, no sonho, fez com que ele olhasse para os sapatos e dizia lá, feito em Portugal. Mas espera, o que é que Deus estava a querer dizer? Que ia lá aquela nação, um homem de Portugal, para lhes falar a palavra de Deus. Que eram irmãos que, pronto, foram magoados, machucados, etc. E houve uma irmã que ainda não sabe essa história de não pedir sinais a Deus. Tem muitos primos aqui em Portugal também. Que pediu um sinal a Deus se aquelas reuniões fossem o princípio de alguma coisa extraordinária que Deus tinha para aquela nação, porque, pronto, ele sentiu isso. Que Deus fizesse um sinal até nos céus. E aconteceu numa maior montanha que eu já tenho, apareceu lá a aurora boreal, que é umas luzes que vêm do Polo Norte, veja só, e que há mais de 40, 50 anos que eu nunca tinha visto uma coisa destas. São maravilhas. Até os fotógrafos, à noite, tiraram fotografias, etc. Amém? Pois veja como aquela nação deu a volta, politicamente, e de modos a que a Bíblia agora pode entrar cada vez mais e mais fácil. Aleluia! São maravilhas. Mas são os dons do Espírito Santo. Se uma pessoa começar a inchar-se toda, porque acha-se já uma grande pessoa, o Espírito Santo já não vai atuar. Amém? E eu estou a ensinar isto, estou a dar exemplos meus porque estou-me a lembrar dos meus exemplos, mas eu quero dizer que muitos de vocês, eu sei de muitos casos, pessoas que Deus já se utilizou também nos dons do Espírito Santo. Estes dons todos são para toda a gente. É o caso, por exemplo, quando você vai falar de Jesus a um seu amigo, seu familiar, seu vizinho, colega, seja onde for, e depois, passados uns dias, ele vem dizer, ei pá, desde tu que vieste falar de Jesus comigo, sabes que aconteceu isto, mais aquilo e mais aquilo outro? Coisas fantásticas. Quem é que sabe que eu estou a falar? Levanta o braço. O que é que você pensa que isso é? Uma maravilha. É Deus a confirmar a palavra que você falou, mas é a palavra de Deus que você falou, com sinais e maravilhas. Não é só com o pastor Tadeu que Deus faz isso. Os irmãos estão a ver? Aleluia! Agora, um dos grandes segredos dos dons do Espírito Santo é, primeiro, você compreender que é o Espírito Santo que faz. Segundo, você não pode planear. Terceiro, é sempre para ajudar as pessoas. Não é para mostrar que você ou eu que somos aqui os craques. Não. Deus não vai fazer nada na vida de uma pessoa que tenha essas manias. Que não é a pessoa que faz, é Ele que faz. É ou não é verdade? O Espírito Santo atua sempre
num sítio onde uma pessoa dê a glória a Jesus e a mais ninguém. Mas não é só de papo, de gargantilo, como do arganilo e a baixa da banheira. Há cada nome aqui em Portugal, francamente. Ora bem, os dons do Espírito Santo é para ajudar as pessoas, para suprir as necessidades ao povo de Deus, e não só ao povo de Deus, aos outros. Bem, e depois, portanto, estes eram os dons do poder de Deus. Poder. Eu cá pessoalmente gosto muito destes dons. Glória a Deus. Adoro estas coisas. Aleluia. E depois há outros dons que falam algo, que é o dom de profecia, dom de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Profecia, eu vou apenas dar um breve resumo de que é que cada coisa é, depois, nas próximas lições, vou entrar mais em pormenor. A profecia não é falar do futuro, sabia? Eu não sabia. Até ter aprendido e estudado a Bíblia, há uns anos atrás, eu não sabia, julgava que profecia é sempre futuro, mas não é. Profecia pura nem sequer fala do futuro. Profecia é uma mensagem de Deus, um recado de Deus. Quando uma pessoa dá uma profecia, ele é o moço de recados de Deus. Deus dizia, olha, diz lá a esse povo que isto tal. Então a gente diz, olha, Deus manda dizer tal. É só isso. É um recado de Deus. Mas quando é profecia pura, é um recado de Deus em que Deus está a exortar, consolar e edificar os seus filhos. Agora, há muitas profecias, quer dizer que não é profecias, que é bota abaixo. É o esfola e o bota abaixo. É o caso, por exemplo, deste ou daquele irmão, ou líder, ou pastor até, que viu alguma coisa, acordou com o pé destapado, a barriga de lado, qualquer coisa assim, levou um pisão a colar, e chega lá e diz, assim diz o Senhor. Não é o Senhor, é o pé dele que está inchado. Estás tramado e vais morrer amanhã. E estão a perceber o que eu estou a dizer? Então ou não? Como é? Quando a gente chegar a profecias, eu hei de explicar isso melhor, mas profecia, vou dizer uma coisa. Quando é de Deus, tem uma coisa fantástica, que toda a gente sabe. Porque enche a sala com a unção de Deus. Quando é de Deus, é da carne, como a gente às vezes diz, tem outra coisa, que parece um balde de água na reunião. E depois é curioso, alguns irmãos e irmãs, não estou a dizer aqui, não é? Estou a dizer em toda a parte do mundo. Se a gente fosse dar a oportunidade, tinham profecia todos os dias. Em todas as reuniões. Curioso. Mas profecia não é... Eu só estou a dizer... Mas profecia não é isso. Profecia tem que ser dada pelo Espírito de Deus, tem que estar de acordo com o fluir do Espírito na reunião, porque o Espírito de Deus não vai, de repente, quebrar a reunião ao meio, para não. Por exemplo, está-se a falar de... Por exemplo, o Espírito de Deus está a levar a reunião toda numa direção. Falar-se de amor, etc. Chega lá uma pessoa e bota abaixo. Do Espírito não pode ser, para não. Porque, então, como é? Você estava a falar de automóveis e de repente fala de alhos. E depois de repente dá uma voltinha pelas chávenas de chá. Quer dizer, confusão. Deus não é confuso, para não. Então é preciso nós termos discernimento para essas coisas. Por isso é que Deus diz que quer que a gente aprenda essas coisas. Mas isto são ferramentas fantásticas. Olha, eu vou dizer uma coisa. Estão-me a lembrar agora. Certa vez... eu estava, portanto, na igreja, estava a dirigir a reunião, e lá porque eu estou a dirigir a reunião não quer dizer que só eu é que seja utilizado dos dons do Espírito Santo. Eu tinha a certeza absoluta que Deus queria que eu não começasse a pregar, que continuássemos a louvar a Deus, porque Ele queria falar ao povo, e eu fiquei à espera. E houve uma profecia, depois logo a seguir mais outra e mais outra, e olha, a sala encheu-se com a glória de Deus. E no final dessas profecias, o Espírito de Deus veio a mim, começou a operar nos dons de curas e um monte de pessoas foram curadas instantaneamente. Agora repara o seguinte.
Se eu não tivesse dado a oportunidade a quem Deus queria se utilizar, com a mania que eu é que sou o proprietário dos dons, Deus não fazia esses milagres. Não é verdade? E repara outra coisa interessante. Os dons do Espírito Santo, sabe, a igreja é nós todos juntos. Cada um de nós tem algo a dar, irmãos. Quando você está a louvar a Deus, sabe o que é que está a acontecer? Você é o vaso onde Deus habita, ou não é verdade? Quando você tem água num vaso e quer pôr num copo, o que é que você faz? Inclina o vaso, não é? O jarro d'água para o copo. Quando você está a louvar a Deus, aleluia, a unção de Deus está a ser entornada cá para fora. É isso que enche a sala com a glória de Deus. Aleluia. Antigamente eu era com muitos irmãos, ó Senhor, estás a tua glória aqui, Senhor, ó Senhor, Senhor. Manda fogo. Essa história do pastor Augusto dizer, Senhor, manda fogo sobre nós. Pimba! Queimou-se o carro logo. E a vez de ficar agradecido a Deus, ainda ficou zangado com Deus. É só uma parte, aqui uma curvinha à parte. É como aqueles irmãos que não acreditam em cor divina. Acham que Deus é contra essas coisas. Mas vão logo a correr ao médico para fazer a vontade que não é de Deus, então. Amém. Não é? Não é da vontade de Deus curar hoje, para que vai ao médico? Devia sofrer. Amém? Não, mas voltemos aqui à lição. Portanto, estava eu a dizer, os dons do Espírito Santo carregam a sala com o poder de Deus. Carregam a sua vida ou a sala, ou seja, a situação que for, com a energia, o poder de Deus, para transformar a sua vida ou a vida das pessoas que lá estão. Ora bem, só para quase terminar, quero dizer o seguinte. O dom de uma palavra de conhecimento, portanto, os dons de revelação são 3, é uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Primeiro que tudo, discernimento de espíritos não é o dom de desconfiar. Ouviu bem o que eu disse? Irmão, Deus falou-me. Assim? Pois. Aquele irmão fulano tal, ele tal. Deus não falou nada. Ele tem o dom como é? Desconfiança. Que não é um dos 9 dons do Espírito Santo. O dom de desconfiança. Amém? Dom de discernir espíritos é quando, sobrenaturalmente, Deus nos dá a perceber que há, por exemplo, espíritos malignos nas redondezas, ou que você está a falar com alguém que está, na verdade, são demónios que estão a falar, ou qualquer coisa assim. Mas não é só para o mal, porque Deus, por vezes, nos dá a conhecer também a presença de anjos. Houve diversas vezes nas nossas reuniões que eu senti mesmo a presença, até senti, tocarem-me. Eu olhei para trás e não vi ninguém. Eram anjos. Amém? O dom de discernir espíritos. A gente depois já também, no devido tempo, falar sobre isto. É maravilhoso. É também o caso, por exemplo, você está no elevador, ou está numa sala qualquer, ou vai num transporte público, e de repente você sabe que a pessoa que está ali é cristão. Já aconteceu isso consigo? Hã? É o dom de discernimento de espíritos. E sabe porquê que é maravilhoso vocês aprenderem isto? Porque vocês vão constatar que, na verdade, Deus já vos anda a falar há muito tempo. Só que vocês nunca deram por isso. Ele bem apareceu ao vosso lado. Mas vocês não sabiam que era ele, pronto. Não é verdade? Vê-se aí para o seu lado esquerdo. Se tiver confiança, diga, seu grandíssimo nabo, não sabia que era Deus. Só se tiver confiança. Se não tiver confiança, você trata o irmão como deve ser e diz, Sua Excelência, o seu nabo.
Eu lembro-me quando o meu pastor começou a ensinar acerca dos dons do Espírito Santo lá na igreja. Eu gostei imenso, gostava sempre quando ele falava dos dons do Espírito Santo. E eu lembro a primeira vez quando ele começou a falar dos dons do Espírito Santo, eu via que ele era mesmo guiado pelo Espírito de Deus. Puxa, quando ele dizia que Deus lhe dizia qualquer coisa, sempre acontecia. Sempre. Eu lembro-me ele dizer, Deus disse-me que a igreja vai fazer assim, assado, isso aqui. Eu disse, agora que a gente vai ver como é. E sempre, sempre, sempre. Claro, depois eu vi que era mesmo um homem de Deus, etc. Então eu tinha e tenho muito respeito por ele. E então, quando ele falava dos dons do Espírito Santo, eu estava sempre com toda a atenção e estudava, etc, etc. E a minha atitude, ao princípio, era a seguinte, eu julgava que Deus comigo nunca tinha falado. Só com ele é que falava. E ele, ao compartilhar estas coisas, animou-me. Porque eu comecei a ver que, glória a Deus, afinal de contas, a todo o tempo, o Espírito Santo já andava a falar comigo, eu é que não o reconhecia, porque não sabia que esta era o modo dele falar. Amém? E a todo o tempo é. E quanto mais nós soubermos do Espírito de Deus, mais milagres nós vamos ter na nossa vida. Porque você vai colaborar com ele. Estão a ver? Quando você vir ele dizer uma palavra, digamos assim, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, você já sabe o que é que está a acontecer, colabora com Deus e vê o resto dos milagres. Amém? Por exemplo, os outros dons, o dom de uma palavra de conhecimento, é quando Deus sobrenaturalmente lhe revela o passado ou o que está a acontecer no presente. Eu vou dar o meu exemplo, mas tenho certeza que já aconteceu muitas vezes convosco. Às vezes eu estou a orar pelas pessoas e Deus diz-me qual é o passado, não me dá a dizer o passado de todas as pessoas. Agora vira-se para o lado direito e diz, olha, desta se afaste. Viu olhar para vocês e ver tudo, hein? Sua malandra, seu malandro, hein? Já é uma boa ocasião hoje para você dizer aleluia, Jesus, o pastor não sabe tudo. Mas, estou-me a lembrar uma vez, estava a orar por umas pessoas, e chega uma senhora, e Deus diz assim, olha, diz a ela, para ela perdoar a vizinha. E a senhora olha para mim e fica assim toda encarnada. Pois, a senhora logo perdoar vai ficar curada das suas artrites. Chega a próxima senhora, e a senhora diz que tinha não sei o quê, e disse-lhe assim, lembra-me, assim, olha, a senhora anda com outro homem, não é? A pessoa que estava ao lado ouviu assim uma coisa, saiu da fila, foi para o lugar, antes que eu também... Pelo sim, pelo não, nunca se sabe.